Olá galera, aqui é o primeiro vídeo do canal. Eu não estou com o outro porque ele não está no momento. Eu sou o tio Halloween e esse aqui é o Creepy Hunters BR. Bom, vou me apresentar já contando uma história, uma creepypasta bem interessante que acho que vocês vão gostar muito. Acho que todos vocês já ouviram falar de Chernobyl, aquela cidade que... Na cidade foi uma usina que explodiu e pegou numa cidade. Bom galera, essa creepypasta é bem pesada. Praticamente um pouco pesada, mas vocês não vão ter muito medo. Uma vez estava um grupo de funcionários em Chernobyl, eles foram no reator 4 para ver como ele se comportava sem água. Eles retiraram toda a água que tinha lá dentro e o reator sobrecarregou, causando uma explosão e liberando muita energia. Pô galera, fugiu a palavra da minha mente agora. Radiação. Surgindo muita radiação. E com essa radiação, várias pessoas morreram em questão de minutos. As autoridades só acabaram para acordar depois de 30 horas que tinha acontecido. Ela se espalhou por quase toda a Europa, acho que até na Irlanda. Bom galera, entre esses ataques teve um cara que eles precisavam estudar Chernobyl naquele ano de 1986. Então mandaram um prisioneiro com uma câmera que ia passar uma televisãozinha sobre lá dentro. Ele já estava condenado à morte. Ele entrou lá dentro, começou a verificar. Ele se sentia mal, porque na hora tava muita radioatividade. Então ele invadiu lá e foi olhando o local aos poucos. Até chorando, porque ele sabia que ia morrer, mesmo que depois de entrou lá. Ele foi olhando e encontrou um corpo muito próximo da onde se tirava o reator. Então ele olhou aquele reator, olhou o corpo totalmente queimado. Ele foi andando mais um pouco quando ouviu alguém dizer alguma coisa que ele não entendeu. Então ele olhou para trás, não tinha nada, ele só pensou que era coisa da cabeça dele. Depois ele andou mais uns 2 passos para frente e ouviu de novo. Então ele se virou e olhou para o homem, que estava todo deformado, todo queimado e com a pele queimada de 3º grau. Então ele olhou para o homem e encostou nele. E o homem disse: Fuja daqui antes que você morra muito rápido. Ele sabia que não ia mais adiantar. Ele já estaria morto depois que acabou de passar pela barreira. Ele continuou andando. E aquele homem começou a falecer. Então o homem começou a dizer: corra, meu garoto, corra. Não há só a radioatividade aqui, há coisas muito piores. Ele não ligou para o que o homem estava falando, então ele continuou prosseguindo. No meio do processo, ele continuou andando e percebeu que aquele homem estava falando alguma coisa que estava fora de si. Então, quando ele encontrou o que o homem estava dizendo, era uma criatura horrível, toda deformada. Era um homem que ficava preso de um dos reatores. Há muito tempo atrás ele ficou preso e ninguém conseguiu tirar ele de lá. Nenhuma das autoridades, ninguém sabia de nada disso. Então ele entrou dentro daquele reator e foi observando aos poucos. E todas as autoridades vendo nas câmeras. Desde então que não chegava nem a ser um ser humano, mas ele se modificou muito. Ele virou uma espécie de monstro. Então ele estava desacordado e de repente ele acordou e começou a correr atrás do homem. Corria. E as autoridades tiveram que sacrificar pelo menos 4 soldados para invadir lá. Mas os soldados não queriam, porque iam morrer. Mas o presidiário tinha que ficar vivo para gravar tudo que estava lá dentro. Então a criatura continuou correndo atrás dele. E um momento, um soldado do exército, que era um sniper, ele conseguiu acertar um tiro nessa criatura que a apagou por alguns minutos. Então o homem ficou mais calmo e continuou andando. E ele começou a filmar todas as partes que tinha lá, as partes desde a mais simples até a pior. E uma dessas coisas também é que tinha
uma parte intacta de uma espécie de um pote. Era como se fosse um tubo. E lá guardava a pior radiação que tinha. Então ele olhou aquilo e resolveu abrir. Quando ele abriu, ele viu que saiu meio que uma fumaça. Então ele ficou mais preocupado ainda, porque podia ser uma coisa muito pior que uma simples radiação que estava matando o mundo. Podia ser a radiação. Então ele continuou observando tudo o que poderia acontecer. Então, em questão de alguns minutos que ele ficou lá dentro, ele acabou falecendo. As autoridades tiveram que ir até lá dentro, mas ninguém queria ir. Então o general Bluxman, ele obrigou todos a entrarem lá. Todos não, chegou a ser uns 4 que estavam no grupo. Era o grupo inteiro, tinha 4 pessoas. Quando eles invadiram lá, aquela radiação foi tão forte que quando eles entraram, em questão tipo de segundos, todos eles morreram. E assim até hoje fica a dúvida de como que é dentro de Chernobyl. Boa noite. Se você gostou, se inscreve no canal.